nós seres humanos, somos provavelmente o único ser vivo aqui nesse planeta, pelo menos, que tem consciência da finitude da vida. Isso é, ao mesmo tempo, a nossa luz, mas também a nossa sombra. Fala, poderosas e poderosos! Esse é o Pode Rê, o podcast onde você pode tudo. E o meu convidado poderosíssimo de hoje, que vai ajudar a gente a entender o mundo dos investimentos e das finanças, é Thiago Godoy. Thiago, obrigada. Rê, que prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Adorei. Olha, gente, que lugar lindo esse podcast. Eu tenho ido bastante em podcast, mas esse aqui se supera, porque dá pra ver que você faz com carinho. É bem... Sim, não é só bonito. demais. Cada detalhe importa. Sabe? Isso Tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Que Obrigado. bom. A gente que tá muito feliz em te receber. Gostoso mesmo. Thiago, deixa eu já começar aqui. Você foi pai recentemente, né? Sim. E agora você se denominou o papai financeiro. Conta pra gente um pouquinho de como que foi isso. Legal, Rê. Eu trabalho com educação financeira já há muito tempo, há 10 anos. E antes eu trabalhava com educação, eu sempre trabalhei com educação, projetos grandes de educação, muito na área de gestão, né, que eu me formei em administração, então fiz muitos trabalhos pelo Brasil e até em outros países com projetos de educação, análise de impacto, fiz inclusão digital, ensino de tecnologia, educação em saúde, diabetes. Olha que bacana, isso eu não sabia. Eu trabalhei na Bolívia, num projeto com educação em diabetes. Olha, que interessante. Durante um período mais curto, eu fiz um sabático. Então você conhece um pouco do meu universo, do meu mundo? Um pouco. Eu fiz, na verdade, esse trabalho foi com populações de baixa renda na Bolívia, uma organização de uma médica da Argentina que atua lá na Bolívia. E aí eu, basicamente, nessa época, fiz uma captação de recursos para ela e implementei um laboratório móvel que ia rodando as cidades na Bolívia. Foi um período mais curto, fiz um sabático lá. Eu queria conhecer os países andinos aqui, né? Tão próximos da gente, que a gente não conhece tanto. Pois é verdade. Então foi uma experiência muito interessante. Eu queria aprender espanhol, né? Então foi uma E aí, experiência... hablas espanhol muito bem? Um pouquinho. Me olvidei um pouco para estar bem. Mas eu sempre trabalhei com educação. Caí nisso, sabe? Lá atrás, desde o início? Na faculdade, o que eu fazia para ganhar dinheiro, né? Era minha profissão, vamos dizer assim, eu era professor de inglês durante a faculdade. Sempre gostei, sempre fui muito bom em inglês. Gosto de idiomas, né? Você morou fora? Morei fora, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, no Colorado. E era professor de inglês. E quando eu terminei a faculdade, eu não sabia muito o que eu ia fazer, sabe? Eu tava meio perdido, assim, porque meus amigos da época... É porque a gente faz faculdade muito cedo, né? Cedo. Nossa, eu sempre penso isso. Quem era eu pra saber o que eu queria fazer na época da faculdade? Imagina. Pois é. E meus amigos iam para trainee em grandes empresas ou para concurso público. Eu não queria fazer nenhuma dessas duas coisas, sabe? Então eu fiquei um pouco sem saber o que fazer. Aí voltei para os Estados Unidos, fui trabalhar num projeto grande de educação. Na verdade, eles promoviam educação para crianças e jovens de 16 países no mundo, principalmente África. Bom, você deve ter enxergado aí todas as diferenças entre os países. Assim, fazendo uma história longa, curta, para mim, o que me mudou nessa época, a minha chave, porque eu estava perdido, assim, vamos dizer assim, perdido, né? Uhum. Porque eu me formei em administração, tinha que buscar alguma coisa, eu não sabia o que eu queria, fui para esse emprego lá que eu não sabia o que era, mudei minha vida. Eu conto isso, assim, no começo foi o pior emprego da minha vida, assim, porque eu tinha que convencer as pessoas a se tornarem apoiadores desse projeto. E eu era, isso tem mais de 15 anos, então eu era jovem, vamos dizer assim, com muita disposição. Tinha que ter muita lábia. Eu ia pra rua, cara, a gente ficava na rua trabalhando e liderando pessoas e engajando o time e as pessoas que passavam na rua para se tornarem sponsors, né? Apoiadores. Então, sofri muito no começo, porque a galera não queria parar. Tava frio, tava chovendo, tava nevando. Tinha gente que queria me bater. Não, foi um desafio, assim, sabe? Eu imagino você parando as pessoas no frio, na neve, pra... Mas eu descobri como fazer jovem, isso. Né? Eu consegui fazer isso. Mudar o mundo? Exatamente. Eu tava engajado e eu descobri muita coisa ali, aprendi muita coisa ali. E isso foi para mim uma semente que tem 16 anos já isso. Foi uma semente que eu tenho construído até hoje.
Estou dando essa volta toda para explicar como é que eu caí na educação financeira. Né? E aí, como eu criei, agora, mais recentemente, eu tenho feito um trabalho, né, mais individual, digamos assim, né, próprio da minha empresa, que é o Papai Financeiro. Você me perguntou sobre o Papai Financeiro. Eu estou dando uma volta aqui. Mas para explicar que tudo se conecta, sabe? Tudo se conecta. Quando eu descobri isso lá atrás, quando eu fui trabalhar nesse projeto, que para mim era só uma coisa diferente do que eu tinha de caminho na época, eu só tinha 2 caminhos na minha cabeça, né? Na minha cabeça de jovem, lá, de 20 e poucos anos. Ou eu ia fazer um concurso público, ou eu ia para um trainee, que era o que todos os meus amigos estavam fazendo. E eu não fiz nenhuma dessas coisas. Eu falei, não, eu não quero fazer nem isso, nem isso. Eu sei que eu não quero fazer isso. Falta referência quando a gente está estudando. Nossa. Porque aí você olha, você viu seus amigos indo para 2 caminhos, existiam infinitas possibilidades, e aí você falou, não, só tenho esses 2. Exatamente. E aí eu me inscrevi num programa que eu teria um visto de trabalho fora, porque para mim era aquilo ou o quê? Não sei o que eu ia fazer. E aí eu lembro desse programa que eu conseguiria um visto de trabalho e poderia aplicar para empregos nos Estados Unidos. E eu fiz, né? Foi um processo e tal. E eu lembro, porque como meu inglês era muito bom, eu me lembro que eu fiz alguns processos, tinham várias vagas, né? Tinha para trabalhar, sei lá, em resort de esqui, sei lá, tinha muita coisa. E esse job lá era um job mais, digamos, difícil. Era um trabalho que precisava de um inglês muito bom. E a pessoa que me entrevistou lá nos Estados Unidos na época falou, cara, você fala muito bem, o seu inglês é muito bom, eu acho que você tem um perfil para o trabalho, mas é um trabalho que é muito difícil. Se você não performar, você não fica nenhuma semana, porque aqui nos Estados Unidos é assim que funciona. Você topa? Falei, cara, eu topo, o que eu vou perder? Mas vai acontecer eu ter que, sei lá, correr atrás de outro emprego, ter que lavar prato, tá tudo bem. Tem uma parcela de coragem e ousadia aí bastante grande na sua história. Eu acredito que sim. Para mim foi um divisor de águas, porque eu comprei, não sabia o que era direito, assim, sabia que ia ser difícil, mas não sabia o quando, me joguei. Mas para mim era a única, naquela época, na minha cabeça, a única alternativa. Para não seguir o caminho, a melhor alternativa que eu agradava. tinha. Era a melhor alternativa que eu tinha. Tentar uma coisa nova, diferente do que eu tinha de perspectiva lá em Minas, onde eu fui criado e onde, basicamente, onde eu tinha meu universo, né? A minha cabeça estava condicionada àquele universo na época. Então, o meu repertório era muito menor. E eu fui, e foi, como eu falei assim, foi muito difícil no começo. Frio, Nova York, sabe? Uma cidade completamente hostil, assim. Imagina sair de Minas, o mineiro é tão acolhedor. Tudo, sabe? Meus pais, meus amigos, estava tudo ali, muito próximo, muito fácil, né? Você ficou quanto tempo? Dessa vez, 6 meses. 6 meses. Foi o tempo que eu tinha. Foi o tempo que eu tive para criar o que eu precisava. Para amadurecer, para achar e ter a confiança de ver que o mundo é muito maior do que eu pensava. E aí, o que você descobriu lá? Qual foi a sua maior lição? Minha maior lição, Rê, foi a seguinte. Vou te contar assim, ó. Eu comecei nesse emprego tentando parar todo mundo. Porque eu tinha que produzir, eu tinha meta para bater. Não era simples, não era amor. Era um trabalho que tinha uma causa. Sim, mas uma parcela grande de amor, mas não era sobre amor apenas. Era business, porque eles tinham que manter a estrutura do escritório. Né? Um escritório em Manhattan, que tinha 200 pessoas trabalhando ali. E um projeto gigantesco que mobilizava milhões de dólares por mês para ir, né, e desenvolver esse trabalho inteiro. Um trabalho muito sério, muito grande, inclusive. Chama Children International. Até hoje eles estão aí, são muito grandes. Depois eu vou pesquisar. E o escritório que eu trabalhava, que fazia esse trabalho de fundraising, né, de levantamento de recursos, chama Dialogue Direct. Estão presentes também na Europa e nos Estados Unidos muito fortes. Não sei como é que estão agora, o número de países que eles estão, mas ainda existe, são muito fortes. Então é um processo, é muito, muito sério, muito profissional o negócio. Então, quando eu estava ali tentando parar as pessoas no frio, eu estava um pouco afobado para conseguir o meu resultado. Certo. E na minha tentativa de parar todo mundo, eu não parava ninguém. Porque eu estava pescando... Um approach, de repente, inadequado para o local, para o momento. É muita vontade e pouca sensibilidade para mim, tá? Minha percepção.
Só que eu comecei a entender, e aí, nesse meio do caminho, um cara ameaçou me dar um soco. Um armário, né? Meu Deus, gente. Cara, eu tenho 1,80 m. Eu parecia um gnomo perto do cara. Um gnomo. Porque o cara devia ter mais de 2 metros de altura e ele sabia disso, né? E eu tentei na paz, entendeu? Eu falei, cara, tentando trocar ideia com o cara. Às vezes quem é grande abusa. Um cara grande num dia ruim. Isso. Não sei espero que não sejam todos os dias assim. Eu comecei a ver isso, assim. Temos exatamente esperança, isso. né? Nas pessoas. Esse cara tentou ameaçou me bater. Lógico que ele não ia fazer isso, porque senão ele tava ferrado, né? Porque eu ia bater de volta, não. Porque ele ia ser processado, né? Lá nos Estados Unidos. Bom, o cara me ameaçou me bater. Uma mulher puxou tinha um crachá assim, né? Eu tentei parar ela assim, e ela puxou meu crachá e falou que eu tava harassing her, que eu estava assediando, né? Ali. Mas ele puxou seu crachá, tipo, pra ver quem assim, você era. Quem é você? Vou te denunciar. Mentira, mas assim... Deu quase que uma carteirada ali. Né? E eu muito brasileiro, muito jovem, muito ingênuo, né? Feliz, assim, de querer aproximar. A minha... É aquela história. Eu gosto de uma frase muito potente que eu vou trazer aqui, que pra mim foi um divisor de águas. Tem uma frase do Jean Cocteau que fala assim: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E eu não sabia, porque nos Estados Unidos, para quem não sabe, né, quem tá aqui eles têm uma coisa que a gente não tem no Brasil, que chama personal space, né? O espaço pessoal. É um conceito, é uma ideia que para nós ela não se aplica muito, né? O brasileiro ele é de encostar, de abraçar. O americano não é. Eles têm uma divisão de espaço pessoal que é mais ou menos assim, uns 2 palmos né, do seu corpo, mais ou menos. Quando você chega muito perto de uma pessoa lá, ela se sente incomodada. Isso não existe muito aqui, mas lá tem muito forte. Algumas pessoas se incomodam mais do que outras. Algumas pessoas não ligam. Né? O que eu fazia, Rê? Eu tentava parar as pessoas, mas assim, eu já esticava a minha mão. Eu já botava minha mão assim, aí, tudo bem? Né? E já pegava na mão da pessoa e puxava ela aqui assim, ó. Deixa eu te falar um negócio. Bem coisa de brasileiro. Sabe? Eu já puxava aqui e fazia amizade. Oi, tudo bem? O que acontecia? Algumas pessoas se sentiam ofendidas eu estar esticando a mão, tentando puxar um som desconhecido na rua. Então, esse cara que queria me dar um soco, essa mulher que puxou meu negócio, as outras dezenas de pessoas falavam assim, vou falar um palavrão em inglês aqui, fuck off. Né? Eles falavam assim, fuck off. Tipo, sai da minha frente. Xingando mesmo, né? Sim. Sai fora. Get a fuck out of my face. Sabe? Tipo, sai da minha frente. Duro, hein? Rolava isso. Você pode falar palavrão aqui no podcast? Não, eu tô falando em inglês, pelo menos aqui fica mais fácil. Aqui tudo você pode, tá? Tipo assim, era o get a fuck out of my face toda hora, assim. Muitas pessoas mal-humoradas, muitas pessoas... como que era você tomando, assim, esse monte de... Bom, aí que tá. Por que eu tô falando isso tudo? Eu comecei a entender. No começo, eu achava assim, nossa, eu sou um mala. Eu sou um cara incompetente. Eu não sei fazer esse trabalho. Não tô conseguindo. As pessoas não estão parando. As pessoas estão mandando sair da frente delas. Eu não tô sabendo fazer. Eu comecei a botar... Fazer a culpa. Pra mim. Sim. Eu não sei fazer. E eu vi os caras fazendo lá nos Mas não times. como autorresponsabilidade. Como uma crença de que você, de repente, não sabia. Então, bom ponto. Não é porque eu tava sempre a responsabilidade é nossa. Mas, às vezes a gente tá botando nesse sentido e às vezes num outro... Perfeito. Tá na minha mão mudar também. Perfeito. Eu poderia mudar. Eu deveria mudar. Mas eu me sentia... Eu tava me depreciando ali. Porque frio, eu tava cansado. Outro país, outra cultura. E a galera muito agressiva. Não entendia por quê. Muito agressiva. Só que aí, como é que eu virei a chave? Eu comecei a ver que algumas pessoas, eu fazia assim, elas começavam a rir. E apertavam minha mão e trocavam ideia comigo. E conversavam comigo. Elas assinavam para se tornarem sponsors? A maioria das vezes não, mas elas paravam para falar comigo. Aí eu comecei a entender que tinha gente que gostava do meu papo e, cara, eu gostei do projeto. Eu vou ser um sponsor do seu projeto. Eu comecei a ter um resultado aqui, um resultado ali, com a corda no pescoço, né? Porque se eu não performasse, era demissão. Eu estava chegando perto da época, né? E a pessoa a gestora geral lá, falou, cara, se você continuar nessa toada, você vai ter que... Já veio E era assim, toda semana... O lembrete. Toda semana entrava 20, saía 20. Era assim lá, entendeu? Era pesado. E aí você assistindo esse cenário e também que dá uma pressão maior ainda. Pressão maior. Eu comecei a ver a galera e tal. Mas eu comecei a ver que eu tinha uma coisa diferente. Essa coisa do
era o único brasileiro. Essa coisa do meter a mão ali e falar assim, ó, vem cá, conversa comigo. Tinha um lugar ali. Aí eu comecei a entender, meu aprendizado aí desse negócio foi assim, não é sobre só apenas, é sobre mim também, mas é muito mais sobre a outra pessoa. Nova York tem milhões de pessoas do mundo inteiro, de contextos diferentes. Tinham pessoas que estavam completamente mal-humoradas e que descontavam em mim essa frustração. Que descontavam em mim essa insatisfação. A pessoa querer bater num desconhecido só porque ele está tentando vender um projeto de social... Ela é totalmente fora. É porque ela está... E eu vejo isso até hoje. Vou fazer um paralelo aqui, um parêntese para voltar para o assunto. Por que uma pessoa vai brigar no trânsito com a outra? A pessoa passou lá, você tá andando lá, aí o outro fechou. Aí tem um que vai e levanta do carro e quer bater no outro. Às vezes tem até briga, até morte. O cara vai, né, ser agressivo com o outro. Nunca viu na vida. Às vezes o cara se fechou porque ele tá com pressa, porque a mãe dele tá no hospital. Exatamente. Porque ele tem que buscar o filho na escola, que o filho não pode ficar abandonado na escola. Você não sabe por quê. A pessoa te fechou, mas por que você vai reagir a essa pessoa com agressividade? É que já tem tanta coisa ali em ebulição, né? Caramba, por que as pessoas estão fazendo isso? Então eu tô vendo assim que... E eu comecei a descobrir isso lá. Não é sobre você. É o outro que você tem que entender. E eu comecei a entender o outro. Comecei a entender na prática. Ainda mais quando você vai vender, oferecer algo. Você precisa saber qual que é a dor dele, o que ele precisa, como que eu me conecto com a pessoa. Eu comecei a ver que tinham pessoas que compravam o Thiago. Porque eu não poderia ser... Eu posso adaptar o que eu falo para uma pessoa, para entender o que ela precisa, para entregar o melhor para ela. Sim. Mas eu não posso não ser eu. Eu tenho que ser eu. Com a sua personalidade, com as suas características. Talvez o jeito de fazer, ler a pessoa e falar, não, esse aqui não dá pra... E até aí. Exato. Não, esse aqui, de repente, tá com um sorriso, tá com um jeito diferente, esse dá. Exato. Eu comecei a entender isso. Para mim foi orgânico ver que tinham pessoas que de longe eu já via. Eu já comecei a entender que de longe essa pessoa tá mal-humorada. Então não é eu que tenho que convencer. Só para ficar bem claro isso. Eu fazia muito esforço para convencer uma pessoa que estava completamente fechada para isso. Não ia... Vou te dar um outro exemplo em cima desse exemplo. Uma sala de aula, fui professor. É papel do professor buscar engajar toda a turma para que a turma aprenda? É papel do professor. Mas é responsabilidade do professor que todos os alunos aprendam e tirem nota boa? Não. Não é. É a responsabilidade individual de cada tem um limite. Ele vai fazer o esforço. Querer. Exato. Porque o mesmo professor tem alunos que vão muito bem, alunos que vão muito mal. É papel dele trazer os que vão muito mal, os que sentam lá na frente, para para ficarem prestando atenção e querendo? É papel dele, mas ele não pode se responsabilizar pelo resultado de todo mundo. Sim. Então, quando você está buscando engajar alguma pessoa para qualquer coisa que você está fazendo, eu falo de finanças hoje. Eu nem respondi do papai financeiro ainda, né? Não, mas é muito bom. Até porque, gente, eu esqueci do nosso ritual de entrada aqui. A gente vai fazer depois aqui no meio do caminho. Tá bom. É papel levar o assunto e buscar e entender como você engaja e traz a pessoa para entregar uma coisa que é bom para ela também. Não é só o que você precisa, é principalmente o que você está entregando. Hoje em dia eu vejo muito isso. Mas não dá pra gente se matar por isso. E deixa eu tirar uma dúvida. Lá você estava nessa parte de captação. Captação de recursos. Então você veio, professor da parte de inglês, captação de recursos, já começou a ter um contato com essa questão das finanças. E aí, como que foi o próximo passo? Ótimo, você conectou antes de eu conectar. Muito bem. Não, que eu tô curiosa. Eu conectei, eu comecei a entender como as pessoas enxergavam para o dinheiro aí. Hoje eu vejo isso com clareza. Antes eu não estava vendo isso. Mas as pessoas, como elas lidam com o dinheiro delas. Porque uma coisa é quando você está em Wall Street, a gente trabalhava em vários lugares de Nova York. Trabalhava em Wall Street. E as pessoas em Wall Street têm muito mais dinheiro do que em outros lugares, né? E as pessoas não queriam... E tem uma cultura, talvez, de usar o dinheiro de outra forma. Exato. E elas não queriam... Era o pior lugar que tinha. Era Wall Street. O pior lugar. As pessoas não queriam parar. Não queriam fazer. E eram mais agressivas. Não é que elas falavam assim, não, eu já dou para tal instituição. Não. Elas são mais agressivas. Mais nervosas. E elas tinham mais dinheiro.
Então, o dinheiro te dá calma. Em Wall Street O não acho que ambiente dá, não. lá não ajuda muito. Não né? ajuda muito. Então, assim, claro, eu tô falando aqui que aí conheço muita gente bacana que trabalha em Wall lógico. Street Com certeza, mas digo o ambiente mas eu tô dizendo geral, em lugares. Né, dessa coisa... E eu comecei a entender que tinham pessoas que eu parava que eram pessoas que não tinham dinheiro e que doavam dinheiro pro projeto. Olha... Né? Então, assim, para te dizer que Aquilo lá... foi uma quebra de paradigma. Para mim foi uma quebra de paradigma. Eu mudei a minha chave ali. A minha primeira chave eu mudei ali. E quando eu voltei para cá, como eu falei, assim, eu já tinha entendido, eu já tinha amadurecido e tido força suficiente para tocar o que eu quisesse. Eu entendi que eu poderia fazer o que eu quisesse. Fui entendendo, né? Sim. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhar num projeto grande de ensino de tecnologia e programação para jovens, chama Recode, existe até hoje. Nossa, bacana, eu adoro. Sabe que meu marido da área de tecnologia, a gente fala muito sobre isso. Ainda mais agora, cada vez mais. Esse projeto é fantástico, eu te conecto, inclusive. Formar as pessoas para essa área. Formar as pessoas para essa área. E aprendi muito ali nesses 4 anos, porque aí foi para outro patamar, né? Aí eu fui uma parte muito mais gestão. Atuava na América Latina inteira. A gente abriu o escritório em Portugal para ensinar imigrantes a coding, né? A ensinar a linguagem de código. E em Londres fizemos o Apps for Good lá, que eram aplicativos, né, para impacto social. Gigante. E aí, poxa, Dell, Microsoft, HP... Sempre tinha um aspecto social aí na sua história. É engraçado isso, né? Sempre teve. Sempre teve. A coisa do e não foi servir. Uma coisa que eu... Engraçado, parece que não foi uma coisa que eu escolhi e eu fui meio que escolhido, eu não sei te dizer. Porque quando eu estava perdido lá, que eu não queria ir para concurso público e nem para trainee, eu sabia que eu não... Sabe quando você não sabe o que você não quer? Eu sabia o que eu sabia o que eu queria. Isso é maravilhoso. Eu não sabia o que eu queria. Eu adoro quando a pessoa pelo menos sabe o que não quer. Já é meio caminho andado. Porque você não vai se meter em coisa que você não quer. Já tá num... Mas eu tava ansioso, assim, sabe? Eu tava muito... Pô, é pressão, né? Lógico, cara, a gente sempre quer ter um plano. E me formei me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então tinha aquela coisa, poxa, qual carreira você vai? E você falou muito bem, cara. Tinha 20 e poucos anos. Não dá pra você ter uma clareza. Você vai tendo a clareza com o tempo. Vai construindo. Até hoje, eu tô buscando. Né? A gente vai entendendo. A busca é eterna. E a gente vai mudando. Vai mudando. E vai atualizando, né? A Isabela fala muito isso também. A Isabela, minha esposa. Sabe o que meu pai fala? Ele fala que a gente reencarna em vida. Eu adoro maravilhoso isso. Porque a gente vive, se reinventa, troca de pele e daqui a pouco você é outra pessoa. Perfeito. Isso é maravilhoso. Por isso que a gente vai construindo ao longo da vida eternamente, até o tempo que a gente durar, eu espero que seja muito, o que a gente vai ser. Vai lapidando, vai encontrando caminho, vai encontrando pessoas. Cada lugar que você vai, você pega uma coisinha. Total. E a sua perspectiva muda. Total. E a nossa perspectiva, a nossa vida, a nossa carreira e tudo, isso está tudo integrado ao que a gente é, né? Não tem como a gente ser uma má pessoa. Até tem bons profissionais que são más pessoas, mas a gente tem que buscar ser uma pessoa integral, né? Íntegra. Sim. E você perguntou sobre o social. Eu era professor de inglês porque eu sempre gostei de inglês. Tá? Eu gostava de idiomas, né? Aprendi um pouco de alemão, francês. Nossa, alemão é difícil, hein? Olha só, eu era meio doido, assim. Mas diz que depois da segunda língua fica mais fácil para as outras, é verdade? Tem que se dedicar. Você pega. Eu acho que tem uma coisa que tem umas facilidades, sabe? Assim, por exemplo, eu nunca fui bom em jogar futebol, mas eu era bom no basquete. Tá. Eu gostava de jogar basquete. Mas o idioma eu sempre gostei. Sabe? Já tinha uma questão de facilidade de gostar. Eu gostava, ia bem na escola, ia bem no cursinho, sabe? Fazia muito bem. E aí eu gostava de inglês. Então eu fui trabalhar como professor de inglês porque era o que eu melhor fazia, vamos dizer assim, né? Sim. Tinha banda, não conseguia ganhar dinheiro com banda, fui ter minha renda com inglês. Ai, que delícia, você tinha banda? Tinha banda, né? Você tocava? Tocava guitarra. A gente participava de festival, mas tocava rock não dá dinheiro. Tinha que ter tocado. Nessa época era o pagode que dava dinheiro, mas eu não queria tocar pagode. O roqueiro devia tocar pagode, né? Hoje em dia eu falei assim, cara, por que eu não tocava pagode? Legal o pagode também. Mas nessa época eu era mais radical. Mas era professor de inglês. Só que aí, na época, eu queria até montar cursinho de inglês, era na Wizard na época, que eu era professor e a pessoa dona das escolas, tinha 5 escolas Wizard lá, e queria abrir mais, queria que
pudesse ser parceiro ali, porque eu entendia de administração. E até encontrei o Carlos Wieser esses dias no evento com a Fátima Amaral. Até entreguei meu livro para ele. E eu falei, cara, um dos meus primeiros empregos foi professor da Wieser. Ele, pô, que legal. Ai, que bacana. Foi legal. Mas assim, eu tava aí, voltando. Eu fui para os Estados Unidos porque era a minha terceira opção, era a minha única opção, na minha cabeça. Lá eu encontrei um ambiente muito hostil, sofri pra caramba, mas eu me reinventei porque eu entendi que não é sobre mim, é sobre como você entende as pessoas um pouco e, né, como você entende a pessoa e como você usa isso pra criar algo maior, assim, sabe? Imagino que te deu uma casca grossa também. Me deu uma casca grossa. Imagino. Quase congelei o pé. Meu Deus. Na neve. Nossa, ficava horas, né? Porque o frio é ruim quando você atravessa, tá menos 10 graus. Você já pegou menos 10 graus? Nunca. Eu já peguei menos 20 até. Uau. Mas menos 10, você sai na rua, é frio. Mas se você andar rápido, você vai num lugar, você vai pro outro. Mas quando você fica 1 hora parado, mesmo que você estivesse na rua, vai entrando frio, sabe? É uma coisa absurda. É uma coisa de... absurdo. Isso me lembrou o livro do Viktor Frankl. Alguém lembra o nome? O Frankl, que ele fala do Holocausto? Do Holocausto, Me fugiu agora. Uhum. Mas uma parte desse livro me marcou muito. Eu já li 2 vezes. Uhum. E até tem uma história engraçada com esse livro, porque eu li, assim, caiu na minha mão, eu li, e eu gosto muito de constelação. Eu também. Você também? Muito. Aí eu fui constelar e participar de uma constelação, e a pessoa que estava constelando, ela tinha sido filha de um alemão que participou da guerra. E assim, pra mim era uma coisa assim, sabe essas coisas que você sabe que tem um guia, alguma coisa que acontece? Porque o fato de eu ter lido o livro me sensibilizou muito para estar ali contribuindo. Perfeito. E ele tem uma passagem do livro que me marcou demais, assim, que ele era médico, né? E ele disse, os compêndios médicos mentem. Aí ele falou que lá nos centros de... Me fugiu o nome lá, o que ficavam os judeus. Sim, nas câmaras de concentração. Nas câmaras de concentração, Campos, eles estavam nas piores situações possíveis. Sim. Então, não tinha sapato às vezes, ou o sapato estava furado, tinha neve. E ele deu esse exemplo do pé. Ele falou, nosso pé congelava. Uau. E a gente sobrevivia. A gente sobrevivia comendo 1 pão por dia. E aquilo me marcou de uma forma. Assim, eu tenho sempre uma ligação forte com toda essa história. Não tenho nenhuma história hereditária, antepassada em relação a isso. Mas é algo assim que me marca muito pra gente lembrar sempre que a gente não pode deixar isso acontecer nunca mais. Nossa então, Senhora. É uma coisa que muito. Dói na minha alma. Muito. Nossa, deve ser... Aí você falou do pé. Não é, assim, claro, não tem nem comparação da situação que essas pessoas viveram. Mas, assim, pra mim foi o seguinte, cara. O pé, o que aconteceu? Ficava no frio. E aí entrava o frio. A gente até usava um saquinho, ia na farmácia, comprava um saquinho que você balançava assim, o carvão ativado, ele esquenta, põe na ponta do pé. Inimaginável pra gente aqui no Brasil, né? É um saco, você compra na farmácia, vem um saquinho de plástico, você tira tipo um chá, parece um chá maior assim, e você agita carvão ativado, ele esquenta, ele fica umas 3 horas quente. Você põe na ponta dos seus tênis pra ele manter seu dedo quente, na luva também. Quando tá muito frio, nossa, você começa a doer a ponta do seu pé. Eu nunca peguei um frio desse e já senti que dói tudo. Mas assim, ó, eu lembro que eu ficava assim... eu tinha que fazer a produção do trabalho e eu comecei a aceitar o frio, por exemplo. Porque eu tinha que fazer aquilo. E eu falei, cara, se a galera que tá aqui trabalhando comigo... Nosso corpo é muito maluco. A gente se adapta depois de um tempo. Logo quando você chega é um choque, é um negócio muito louco. Você acha que não vai dar certo. Aí, de repente, a resiliência do corpo... Adapta. E a mente. Eu pensava a mente assim, cara, tudo, né? se os americanos estão aqui fazendo isso e não estão reclamando, por que eu vou ficar reclamando? A mente comanda tudo, eu acredito. E numa dessas, meu pé ficou meio quase... Ficou vermelho, porque eu fiquei muito tempo. Eu tive que ir numa loja. Porque você já estava muito confiante também. Começou a doer. Aí quando começou a doer, tudo bem. Quando eu comecei a parar de sentir ele, nossa, eu fico preocupado. Aí eu fui naqueles ficou duro, banheiros. Perdeu a sensibilidade. Eu fiquei preocupado. Aí eu fui, botei meu pé debaixo daqueles secadores de mão. Nem existia aqui no Brasil aqueles Excel, por exemplo.
Nem existia aqui no Brasil na época. A primeira vez que eu vi foi lá. E aí eu coloquei meu pé, fiquei lá uns 15 minutos com o pé em cima desse aquecedor. Aí tava quase congelando. Mas, eu pra mim, assim, só pra chegar no papai financeiro. Até o final do podcast não vou falar. Maravilhoso. Foi uma pergunta, a gente vai até amanhã. Mas, cara, é muito legal isso, porque tudo que a gente estava falando aqui antes, né? Tudo se conecta. O Steve Jobs, né? Connecting the dots. Se conecta, cara. E quando a gente está vivendo, a gente não sabe que isso vai se conectar lá na frente. Exato. Nada que a gente faz é em vão. Nada é por acaso, cara. Nada é por acaso. E você falou de constelação, você já abriu uma outra coisa aqui pra gente falar. Calma, segura essa caixa aqui. Então, isso lá atrás me mudou minha chave. E aí eu voltei pro Brasil, aí trabalhei lá com inclusão digital. Aí, com inclusão digital, eu ganhei um prêmio na época de captação de recursos. Aí rola fita, rodou um monte de coisa. Deixa eu te contar uma outra coisa também, que você perguntou pra mim sobre quando eu enfrentei coisas e aquilo me mudou. Teve um outro momento que eu me lembro, assim, muito forte, quando eu estava lá nesse projeto de desenvolvimento, de ensino de tecnologia. A sede era no Rio de Janeiro, né? Eu morava no Rio. Olha quem chegou ali, a Isa. Olha só. Maravilhosa. Ilustre, Desculpa. Aí. Oi, meu amor. Olha só. Saudade, gente. Eu estava lá nesse projeto, morava no Rio e tal, e a gente tinha na América Latina inteira, né, vários lugares e tal. E tinha um projeto com a HP Hewlett Packard, né? Que era só a empresa de tecnologia que apoiava, a maioria. E tinha um congresso da HP que o meu diretor lá ia apresentar os resultados da parceria. Uma parceria gigante com a HP. Estratégica para a organização. E assim, eu ainda era bem jovem, né? Tava ainda, né? Você ainda é bem jovem. Cabelo branco e tal. A gente deve ter a mesma idade, por isso que eu acho que você jovem. Agora eu sou jovem. Antes eu era jovem. Agora eu sou jovem, E aí, cara, eu me lembro assim, cara. O cara chegou pra gente assim, falou assim, ó, semana que vem eu ia pra Pequim fazer a apresentação do congresso, só que aconteceu, aí ele contou lá um problema pessoal dele lá. E eu não vou poder ir. Eu preciso de alguém do time pra ir. E aí, na ordem, na hierarquia, tinha uma menina que era minha par lá nesse projeto, a gente tocava vários projetos, né, e tal, e que ela era inglesa. E ela dizia, olha, você, né, é fluente, nascida, faz mais sentido você ir, para você apresentar lá, até pelo idioma e tal. E ela titubeou, ela não queria ir, ela ficou com medo. E aí eu falei assim, olha, então, Thiago, você é o segundo. Você topa? Eu nem pensei. Eu falei assim, claro que eu topo. Será uma honra apresentar o projeto lá e tal. Mas aí, sabe quando você fala um sim e fala, nossa, o que eu tô fazendo? Sei. Porque assim, na época, eu ainda não tinha essa confiança para ir num congresso e apresentar para toda uma galera sobre um projeto em inglês e tal, e resultado, e a apresentação. Eu ia ter que fazer a apresentação, né? O diretor não jogou só a bucha de lá, jogou a bucha inteira. Ele não segurança nem hoje. Jogou a bucha inteira, né? Não, assim... Mas é gostoso quando te joga, porque você nunca tá preparado, na verdade, cara, se você não faz. Exato, cara. É isso. Eu falo muito pro meu time. Às vezes eles falam assim, não tô preparada para essa promoção, nunca será? Tá. Falo, você nunca sentou na cadeira, como você vai estar preparado? Você pode ter estudado a vida inteira, mas o que você vai viver, a hora que você sentar, é totalmente diferente. Porque senão você tá só em perspectiva. Eu acho que é assim, eu tenho essa teoria... Agora, quando você vive, eu acho que você tem que se jogar mesmo. Porque você nunca tá preparado. Não, eu disse um sim. Sabe aquele sim que você fala assim, porque eu queria muito ir pra China? Foi aquele sim instintivo. Nossa, sim, claro. Velho. Depois eu fiquei lá. Eu tive uma semana. Eu lembro que foi uma loucura. Tinha que ter visto pra China. Deve ter até hoje, né? Visto pra China. Eu fui pro consulado da China no Rio pra pegar um visto expresso lá. O cara até me passou na frente. A gente fez todo um trâmite lá pra poder justificar que tinha... Eu sei que eu fui atrás de visto e tal. E aí tinha que fazer a apresentação. E eu fui decorando a apresentação no caminho, não sei quantas horas para ir para longe, né? Nossa, lá, Pequim. Eu fui para Dubai. E aí eu queria aprender um pouquinho de chinês para poder falar com a galera lá. Eu sei que eu cheguei suando frio. Tava em jet lag, porque era já no outro dia. Eu cheguei... Nossa, mais de 24 já era no dia horas, que eu cheguei. você pega a conexão. Né? Loucura. Aí eu lembro que eu subi ali, meio suando frio. Eu falei, na minha cabeça eu ia ser demitido. Eu falei, cara... Vou falar besteira aqui, o cara vai falar que, o cara veio aqui, apresentou.
E eu falei, vou perder meu emprego porque eu quis vir, sabe? Eu aceitei no Até impulso. o momento de eu fazer a apresentação, eu fiquei me sabotando aqui, assim, por dentro. Assim, cara, não vai... Nossa Senhora. E eu sabia falar inglês, não era problema, né? Não era o idioma o problema. Eu sei, assim, resumindo todo esse drama, eu cheguei lá, botei o slide, comecei a falar, ó, projeto aqui, tal, meio tímido, mas fui falando, cara. Aí foi se soltando. E o cara olhando, e o cara me apoiando lá, o principal lá do projeto, que era o grande, né? Uma mesa, imagina uma mesa de 200 pessoas, todo mundo de terno e tal. Eu era um jovem, né? Cara, eu sei que eu falei, a galera gostou. O cara falou, obrigado, parabéns pelo projeto. Sentei do lado do cara e comecei a ver as outras pessoas apresentando. Me integrei com todo mundo. Foi maravilhoso o congresso. Conheci a muralha da China. E eu falei, cara, a melhor coisa que eu fiz foi isso. Não só porque eu conheci, porque eu apresentei, porque eu aprendi pela segunda vez, né? A gente tem que falar sim primeiro, depois a gente corre atrás, sabe? Sim, eu creio muito nisso. Eu fiz isso a vida inteira. É isso, cara. E aí vamos rodar a fita para chegar no papai financeiro. Aí eu ganhei um prêmio de captação nesse projeto lá, né? Ganhei um prêmio que me deu uma visibilidade. Aí uma pessoa que estava fazendo um headhunting para trazer alguém para coordenar esse projeto da Associação de Educação Financeira do Brasil, que é a organização que desenvolvia a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que eu nem sabia o que era nada disso. Ela me convidou para participar do processo seletivo, eu participei do processo e fui contratado, né? Passei no processo e vim para São Paulo. Tem 10 anos isso. Vim para São Paulo e não sabia o que era educação financeira. Não sabia o que era educação financeira. Para mim isso nem fazia parte da minha vida. Eu até conto num TEDx que eu fiz, que eu fiquei endividado lá atrás, logo depois que eu me formei, eu fiquei endividado. Mas, bom, eu sei que eu encontrei uma missão porque eu entendi nos projetos que eu fiz com jovens, com pessoas de baixa renda, com aposentados, com todo tipo de público que você imaginar, e com avaliação de impacto, com ciência, sabe? Banco Mundial veio avaliar o impacto, o BID veio avaliar o impacto. Fizemos grandes projetos e eu entendi que o negócio funciona. Validado. Né? Validado, muda a vida das pessoas, sabe? Eu falei, cara, é isso, assim. É uma coisa que eu não conhecia, aprendi, depois de fazer mestrado, estudei 400 pessoas endividadas, e aí eu comecei a entender, cara, isso é necessário. Isso aqui é uma coisa que eu posso me dedicar, que eu estou no meio de um negócio que eu nem sabia que eu ia estar, sabe? Sim. Então, isso que eu falo, a gente não escolhe muito, eu não escolhi muito. Eu entrei e falei, cara, é isso. E aí, bom, roda a fita, muitos anos, né? Que eu fiquei dentro desse projeto, conheci o Brasil inteiro, fomos apresentar no Banco Mundial, fomos apresentar no fórum, no FMI, em Washington, o projeto, no GFLEC, na Universidade de Washington. Fomos apresentar o projeto na Rússia, em Moscou, na OCDE, Finlândia, África do Sul, cara, um monte de lugar, assim, porque o Brasil é referência nesses projetos de educação financeira que a gente fez. E, bom, aí roda a fita, fui para XP, para o Grupo XP, tem 4 anos, estou ainda desenvolvendo muitas coisas lá, mas nesse meio do caminho, e a XP tem esse DNA muito empreendedor, eu fui incentivado a produzir meu conteúdo, sabe? Lá. Sim. Então eu agradeço muito esse ecossistema de inovação que tem na XP, porque eu acabei buscando essa parte pessoal de, cara, eu tenho conhecimento, mas eu sempre trabalhei em gestão, sempre trabalhei nessa parte mais de estratégia, gestão, projeto, implementação de projeto, relação institucional, desenvolvimento institucional, relação com o governo, a gente ia em Brasília também para articular isso tudo. Mas eu fui para a parte de criação de conteúdo, e aí eu comecei a criar conteúdo na parte de psicologia financeira, psicologia do dinheiro, que é o que eu estudei muito no mestrado, economia comportamental, comportamento, mentalidade. Quero que você fale depois disso. E aí, vou falar. Aí meu perfil era psifinanceiro, que era psicologia, né? Psifinanceiro. Só que eu queria mudar isso porque eu ficava com medo do pessoal da psicologia falar alguma coisa, porque eu não sou psicólogo, né? O Conselho Federal de Psicologia vai atrás de mim. Aí eu queria mudar, mas eu não sabia o que fazer, o que mudar. Isso da XP que você comentou, eu acho tão bacana,
Porque nem todas as empresas incentivam que você tenha uma voz, que você... Meu marido sofreu muito isso. Ele estava numa empresa onde ele era muito descritor. Toda hora ele estava no compliance, coitado, porque aquela história. Tá indo numa palestra, tá citando alguma coisa. E no mundo que a gente vive, é o contrário, né? Eu tenho percebido, quanto mais eu falo da empresa, mais eu crio autoridade, empresta para o outro. Né? Eu empresto a minha para a empresa empresta dela para mim, e a gente só cresce. Total. Mas ainda tem muita gente que tem esse paradigma. Muito. E só tá perdendo. Porque eu acredito que a XP só tá onde ela está. Claro, tem vários fatores. Mas por ser uma empresa aberta à inovação. Uma empresa que cresceu e continua mantendo, que é difícil, né? Um DNA aberto para inovação e para propostas. Assim. Então, para o empreendedorismo. Então, eu vejo que a galera é bem empreendedora ali dentro da XP. E eu aprendi muito com isso, sabe? Também. Porque foi onde me incentivaram a produzir conteúdo. Eu não parei e falei assim, agora eu vou fazer conteúdo na internet. Eu nunca pensei nisso. Por Deus. Nunca pensei em falar, não, eu vou criar um conteúdo. Já existia a galera que fazia conteúdo. Já existia os produtores de conteúdo. De finanças, inclusive, já tinha alguns nessa época. Quando eu comecei lá atrás, não tinha ninguém. Na educação financeira, tô dizendo assim, né? Sim. Mas eu nunca pensei, agora eu vou abrir um Instagram para falar disso. Nunca tinha pensado. Porque eu sempre fiquei apegado a essa coisa do repertório, né? Eu queria fazer a parte de gestão, de projetos, mais isso. E como a gente cria na nossa cabeça a história de que você escolheu um caminho, você tem que deixar o outro. Total. Eu vivi essa dor muito grande, porque eu amo, sou meio artista. Meu pai brinca, ele fala, Renata é meio executiva, meio artista. Isso aqui atrás de você é arte pura, isso aqui é arte... Não, eu sou movida à arte. Maravilhosa. E quando eu entrei na minha carreira e decidi, não, vou virar uma executiva, vou me dedicar à Apsen, eu abri mão de todas as outras coisas que eu gostava. Todas. E eu vivi assim durante alguns anos. E aí chega uma hora que você paga o preço, porque você está enlatado numa lata ali que você não cabe naquela lata. Perfeito. E aí eu fui entender através do autoconhecimento, quando eu me separei, que eu falei, não, eu preciso olhar para as coisas que a Renata gosta também e alimentar essas coisas para que eu entre num equilíbrio e fique feliz. Perfeito. E quando eu comecei a fazer, comecei a performar melhor no trabalho também. Sem dúvida. Porque a gente fala pouco disso, né? Você fala de alma, vai ter sempre uma religião que vai falar alguma coisa, vai definir. A alma é um oceano, a gente não define, não põe num pote, né? num balde. Então, o que a gente fala de alma é um conceito ainda pouco falado, né? Porque sempre vai cair na parte religiosa, é muito mais, é a sua essência, é o que está por dentro de tudo que você quer, que você pensa, do seu desejo, da parte mais sua possível. Então, a essência da Renata está ali. Se você não exercitar ela, você vai estar reprimindo, e ela que tem sufocando. Capacidade de ajudar o mundo. Ela que tem capacidade. É a hora que você realmente, de fato, exponencia tudo aquilo que você tem para oferecer. Total. É isso, ó, até arrepia. Esse negócio da XP me colocar, me incentivar, no primeiro momento te assustou? Me assustou assim, não é que me assustou, eu encarei isso como, caramba, eu vou ter que trabalhar fazendo isso que eu já faço, mais isso. É um desafio. Mas me incentivou, por quê? Porque eu sempre, cara, eu lembro que eu subia no palquinho da escola para poder ler, eu sempre gostei de falar, mas eu fui, ao longo do tempo, encaixotando, embalando esse falar para um específico. E falar é falar. Para o ambiente corporativo. A mensagem, exatamente o que você falou. Quando eu comecei a falar o que eu entendia que era a minha mensagem, aí que eu vou chegar num ponto aqui importante para todos. Eu quero. Eu acho que esse é um momento mágico, quando você encontra a sua mensagem. Como você falou aqui, você fala, não é isso. Comecei a encontrar, lá atrás. Como você falou também no começo, a gente nunca encontra exatamente, mas a gente encontra um caminho. Não, meu caminho é por aqui. Sabe a fábula do João e Maria? João e Maria. As migalhas que você vai pegando no caminho. Às vezes você não vê o caminho inteiro, mas você tá vendo que tem é pra cá um pouquinho, não é pra cá, é pra cá. E o que você falou no começo também, eu já sabia o que eu não queria. Então você sabe, você vai tirando. Não, o caminho é por aqui, isso aqui não. Total. Aí você vai caminhando, vai tendo mais certeza. Vão entrando outros elementos. Cara, e é muito doido isso. Você falando que eu não tinha noção que eu tinha uma mensagem. Eu não tinha consciência que eu tinha uma mensagem para compartilhar. Eu passei nesses projetos todos lá atrás,
Depois eu fui anos e anos rodando o Brasil com educação financeira, vendo as pessoas falando sobre dinheiro, vendo quais são os desafios das pessoas para lidarem com a vida financeira delas. Depois eu fui fazer um mestrado com pessoas de rendas totalmente, né, de vários tipos de renda, e todas elas com problemas em lidar com a vida financeira delas. Escrevi uma dissertação de mestrado nisso, e ainda assim eu não tinha começado a compartilhar isso com as pessoas. Mas eu estava restrito ao acadêmico. Sim. Você vai produzir a coisa acadêmica, porque é lá que vão te validar. É lá que vão dizer se seu trabalho é bom. É lá no paper do journal. Então, mas isso tem muito a ver com o que colocam na nossa cabeça. Total. Assim, total. Então eu vejo, assim, não é no paper do journal que meu trabalho vai ser validado, cara. Eu nem quero ir. Se for, legal, mas não quero isso. Sabe o que eu descobri? Até porque aquele público ali é bem restrito. Tudo bem. Você não vai ampliar. Estão contribuindo para uma missão. Exato. Claro. Importante também. Faz parte. A ciência é maravilhosa. Só que o sistema que está ali, do journal, a publicação, te coloca numa caixa que as pessoas, às vezes maravilhosas, acadêmicos maravilhosos, estão presos àquela máquina, àquela engrenagem que ela precisa publicar, ela precisa e tal. E aí, para você entrar no... É um jogo, né? E aí esse jogo tem que ser jogado da maneira certa para você conseguir alcançar o degrau. Então tem muito mais bons jogadores dentro do mundo acadêmico ali que estão sabendo jogar, e não é demérito nenhum, tá? Mas tem muito mais bons jogadores do que, de fato, pessoas que estão ali encontrando um propósito real. Muita gente está encontrando um propósito real, mas muita gente não está. Sim. Porque está jogando, tem que jogar esse jogo. E tudo é um jogo, né? Vamos dizer assim, se você vai numa empresa também, existe uma hierarquia, existe um processo. Claro. Isso não é ruim, não estou dizendo que isso é negativo, tá? Mas o que eu descobri é que eu não queria fazer isso. Eu não queria ficar ali publicando o negócio. Eu queria ler essa galera publicando. Eu queria me conectar com esse pessoal, estudar isso, quem sabe até escrever o meu também. Mas principalmente eu queria divulgar isso com as pessoas. Quase que traduzir isso para as pessoas. Porque também, às vezes, a linguagem, a forma com que é colocada, não é aquela que cascateia e vai para todos. Inacessível. Mas tem muita coisa boa já feita, sabe? E eu fui ver aquela artigo assim. Você sabia que tem uma correlação muito direta entre o endividamento e a obesidade? Tem estudo que mostra que o endividamento aumenta em X pontos a obesidade da pessoa, porque ela fica desequilibrada com o dinheiro e ela come mais para compensar. Tem muito estudo legal que já foi feito e que eu trago, inclusive, aqui como referência no livro. Sim. E que a gente não sabe, não está sendo divulgado, porque o mundo científico está divulgando ali para os papers, para o journal. Só. Então, fiz esse parênteses porque eu comecei a encontrar esse caminho, sabe? Esse caminho de divulgação lá quando eu criei o Instagram, o Psi Financeiro. Uhum. Faz quanto tempo? Uns 2 anos e pouco. Mais de 2 anos. 2 anos e meio, talvez. Que eu comecei a produzir relativamente conteúdo... recente. Que eu comecei a produzir conteúdo mais consistente, né? Tô aprendendo ainda. Muito. Mas quando eu virei a chave pro papai financeiro... Agora eu vou responder a primeira pergunta. Né? Quando a gente descobriu que estava grávido lá em casa, a Isabela e eu, a gente descobriu que a gente estava grávido, aquilo obviamente virou a chave para mim. Para minha vida, que muda, né? A vida e tal. Só que eu estava buscando esse nome. E aí, a Isabela viu o Piangers. Você conhece o Piangers? É um cara que fala sobre paternidade. Não. Eu não conhecia ele também. E ela viu um vídeo dele e mandou para mim um vídeo dele. Aí ela falou assim, olha só isso daqui. Cara, você tem que falar disso. Você vai ser pai. Você tem que falar disso também. Aprende. Né? Vamos seguir ele, vamos encontrar o que... E aí eu falei, caraca, existe um nicho de paternidade. Existem pessoas falando de paternidade. Eu nem sabia que existia gente falando de paternidade na internet. Até porque você não se conecta com coisas que não fazem não parte ainda do seu universo. Aí eu descobri o Piangers. Aí eu descobri o Pai Mala. Aí eu descobri tem vários, cara. Uma galera muito bacana que faz paternidade, maternidade. Várias pessoas falam de... E aí, com esse vídeo do Piangers, a gente... Cara, falar de paternidade. Aí, papai financeiro. Aí veio o papai financeiro.
E não veio só o nome Papai Financeiro, que hoje é uma empresa, que hoje é uma boa parte do que eu tenho construído, mas veio essa coisa que eu já sabia, já estava dentro de mim, mas eu não tinha colocado para fora. Que é, cara, vamos falar para famílias. Eu sempre via as famílias lá no meu estudo lá com endividados. Quando eu estava dentro das escolas, eu sempre via que o papel da família na educação financeira é essencial. É fundamental. Fundamental. Assim como tudo, né? A base. A base. O que você descobriu lá? Que você comentou que você começou a perceber quem tinha dinheiro, quem não tinha dinheiro, como que era o comportamento, que às vezes quem não tinha dinheiro era a pessoa que se interessava e a pessoa que tinha não. O que você descobriu? Como que você conectou essas coisas? Lá nos Estados Unidos, né? Só para você entender o meu contexto, tá? Meu repertório até então. Eu tinha morado a vida inteira em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é uma cidade média, né? Tem 500, 600 mil habitantes. Tem as coisas lá, é uma cidade que tem acesso, né? Não é pertinho do Rio de Janeiro. Eu tinha viajado, tinha conhecido... Já conhecia São Paulo, já conhecia o Rio. Não era tão limitado, mas meu repertório acabava que estava dentro de Juiz de Fora do meu... Você convivia. Do meu contexto ali e tal. Quando eu fui para Nova York, eu fui ver pessoas que tinham uma renda infinitamente maior do que qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido na minha vida. É uma quebra de paradigma. Ia trabalhar no Upper East Side, né? Onde um apartamento vale 30 milhões de dólares. Uma pessoa que sai de um apartamento de 30 milhões de dólares, ela tem uma realidade muito diferente de tudo que eu conhecia até então. Só que tem pessoas também que moram lá no The Bronx, moram lá no final do Brooklyn, moram lá, né, fora da cidade e que são pessoas pobres e que trabalham em Nova York, são pobres. Pobres mesmo, não passam fome, né? Lá não tem esse contexto, mas que ralam muito para conseguir comer, morar e ter um mínimo, né? E é muito doido você ver isso no mesmo lugar, na mesma cidade e trabalhando com pessoas todos os dias. Então, todos os dias eu tentava falar com provavelmente mais de 1.000 pessoas passavam na minha frente. Ficava 8 horas, no mínimo 8 horas na rua. Quantas pessoas passam em Manhattan na tua frente? É um fluxo infinito de pessoas. Movimentadíssimo. E eu parava e conversava com pelo menos umas 40 pessoas por dia. 50, talvez, num dia mais corrido. Eu conseguia falar rapidamente, pelo menos com umas 50 pessoas. E seu entendimento de comportamento ali foi gigantesco. Por isso explodiu para mim uma coisa que parava o cara executivo de Wall Street. Às vezes eu parava um ou outro, que ele queria me bater, né? Parava lá Eu conversei com gente que nem, assim, cara, sei lá, dono de hotel na Grécia, executiva de agência de publicidade na Europa, que tava assim, tudo sem imaginar de gente, era uma salada humana aquilo ali, né? Uma senhora que mora lá, uma senhora negra, né, 60 e tantos anos, que mora no Bronx e que tem 20 netos e que adota crianças e apoia crianças no mundo inteiro. Histórias de vida assim, que são incríveis. E que você fala, cara, o cara que está aqui, rico, ele está muito mais infeliz que essa senhora aqui, cara. Que tem 20 netos e não sabe como é que vai pagar a luz amanhã. E essa mulher está querendo ajudar os outros ainda. E esse cara aqui... Teve um cara que chegou para mim, tem várias histórias disso. Tá? É porque não se conecta também, né? Quem viveu na pele, quem sabe o que é passar dificuldade. Exato. A pessoa quer ajudar pessoas que estão na mesma situação. Exato. E o dinheiro, ele é uma ferramenta maravilhosa. Você pode usar ele para muita coisa. Você está falando disso, né? De poder, de direcionar isso. Teve gente, e assim, eu acho que cada um tá no estágio, tá? A vida a gente tá aqui para evoluir, cada um tá num estágio evolutivo, não tem melhor ou pior, cada um tá na sua busca. É um caminho individual. Acho que tem muito também do que cada um viveu. O que cada um viveu. O que cada um tá vivendo e viveu. Com certeza. Porque às vezes a pessoa não tem isso, mas porque nunca viveu, porque nunca se aproximou. Por isso que é tão importante furar a bolha. Perfeito. Teve um cara que chegou para mim assim, olha isso, que tinha pessoas que não queriam, que eram mais agressivas, tinham pessoas que eram muito educadas, né? Falando da média aqui. A pessoa era educada, falou, não, obrigado, não tem com pressa. Essa era a média, felizmente. A pessoa era educada. Teve um cara, tiveram outros assim, nesse nível, mas teve um cara que eu não esqueci.
que chegou assim pra mim, tô interessado. Eu já tinha entendido de pessoa que era... Ele me enganou mesmo, esse cara conseguiu me enganar. Ele chegou bem vestido e tal, e chegou muito feliz assim pra mim, e começou a conversar comigo. E eu comecei a explicar pra ele, cara, eu tô muito feliz hoje. Aí eu falei, pô, que legal, cara, que bacana, parabéns, o que aconteceu? Acabei de ser promovido, cara. Eu vou ganhar o dobro do que eu ganhava. Eu falei, cara, putz, parabéns. Pô, cara, que fantástico, que legal, parabéns, pô, você merece isso. E ele falou assim, sabe, tipo, vou ganhar o dobro do que eu tava ganhando. Eu falei, cara, pô, então imagino que você possa adotar, né, ser padrinho de 2 crianças. Eu falei brincando assim, mas real, né? Tipo, vamos lá, me ajuda aí também, né? Uhum. Aí ele falou, não, cara, fica tranquilo, eu não quero fazer nada disso não. Eu vou pra me zoar, né? Porque ele parou o tempo dele pra gastar o meu tempo, pra ele me contar, tirar onda com a minha cara que ele tinha sido promovido, né? E que ele ia trocar a namorada dele por uma namorada mais bonita. Aí eu olhei assim, meio que sabe, do tipo, me assustei, né? Porque eu falei, cara, não entendi, sabe? Por quê? O que motivou esse cara a fazer? Mas a única coisa que eu consegui falar, eu falei assim, cara, parabéns, espero que você seja mais feliz. Porque não sei nem o que dizer até hoje sobre... tão chocante, né? Até hoje não sei dizer. Se eu vou tentar explicar para um cara desse alguma coisa do que eu entendo como mundo, exato. Não vai sair nada. É isso, assim, para mim foi isso, assim, valores, sabe? Valores. Sim. Você pode ter o dinheiro do mundo todo, se você não tiver valores, a sua vida você vai precisar encontrar isso em algum momento, né? Nem que seja lá na hora final. Então, eu vejo muito isso. As pessoas encontram na hora final, né? Triste. É triste. Mas aí isso virou minha chave para entender que a relação das pessoas com o dinheiro ela é infinita. Ela é muito diversa. E na prática, não tem como você dizer para uma pessoa faça isso ou não faça aquilo, né? Tem como você orientar para a pessoa primeiro se conhecer. Que eu trago muito isso aqui no livro, sabe? Eu tenho feito metodologias de autoconhecimento. Primeiro, para depois você entender para onde você vai. Porque tem muita relação com como você lida com o dinheiro, né? Desde o medo da escassez, que às vezes veio de casa, e também a pessoa eventualmente não vive a vida. Sim. Sabe que eu perdi minha avó? Tem, acho que uns 2 anos. E a minha avó teve uma história muito dura, assim, de vida, apesar dela ter vindo de uma família que tinha uma condição bacana e tudo, mas ela saiu de casa cedo, casou com o meu avô, que era um sonhador, que era um cara que era músico, mas que também trabalhava, que tentou várias coisas. E a minha avó sempre correu atrás, assim, a vida inteira. Sempre, quando meu avô ficava desempregado, ela que segurava as pontas e tal. E agora a gente está ainda, até hoje, porque no começo era muito difícil para minha mãe e tudo, a gente está entendendo as coisinhas dela lá na casa dela e tal. E esta semana, a minha mãe me mandou uma foto que ela achou uma bolsa, no meio das bolsas dela, uma bolsa cheia de dinheiro. E a minha mãe, obviamente, depois que a minha avó já estava com idade, ela ajudava a minha avó, que era uma aposentada. Então, ela dava ali um dinheirinho para ela por mês e pagava praticamente quase todas as contas dela. Então, aquele dinheiro era para ela comprar uma coisa que ela queria. Ela guardou tudo, todos. Tinha uns meses com os valores. Ela não gastou nada. Uau. E acho que isso tem muito a ver com essa coisa da escassez, de que ela, acho que quis deixar também para minha mãe. Nossa. Então, você fala, gente, olha que lindo. Né? Minha mãe estava emocionadíssima. Ela, nossa, eu queria que a sua avó tivesse curtido mais a vida. Porque esse dinheiro era para ela curtir. Ela sonhava em viajar e ela não fez. Então, você vê os valores, as coisas que a gente vive. Acho que tem muito do que ela carregou na vida, assim, passou por muita dificuldade, então não quero passar, não quero que a minha filha passe. Com certeza. Então, de repente, eu não vou fazer uma viagem que eu sonho, porque, eventualmente, ela é superficial, ou ela é algo que eu posso viver sem. Não, isso é muito interessante, porque não tem resposta, sabe? E é muito individual. A gente tem um dilema na vida, né? Tem um dilema, o dilema da vida é que assim, até vi uma vez o Eduardo Gianetti falando, nunca mais esqueci. Ele tem um livro maravilhoso, chama O Valor do Amanhã. Mas ele diz assim, qual que é o nosso paradoxo na vida, né? Nós somos um ser vivo, nós seres humanos, somos provavelmente o único ser vivo aqui nesse planeta, pelo menos, que tem consciência da finitude da vida. Os outros seres não têm. Isso já a ciência consegue identificar. Os seres não têm consciência do fim da vida. Nós temos essa consciência. Isso é, ao mesmo tempo, a nossa luz, mas também a nossa sombra.
Porque a gente sabe que vai... A pandemia colocou muito isso escancarado. Escancarado. A gente perdeu pessoas muito próximas, a gente se sentiu vulnerável a acontecer alguma coisa a qualquer momento. Sim, sim. Porque às vezes eu fico pensando assim, quando eu era jovem. Sim. Eu não tinha essa consciência quando eu era jovem. Ninguém Apesar de eu saber Ninguém que existia tem. finitude, apesar de eu ver pessoas da família próximas, jovens ou mais velhas, irem, eu não tinha essa... Eu achava que estava tudo certo, que ia viver bastante. Assim como eu achava que a idade que eu tenho hoje era assim, uma idosa. Todo mundo é assim, aí né, a com gente 20 vai anos. entendendo, e eu ouço muito meu pai vai fazer 70. Ele fala muito assim, quando você está mais próximo de ir Do que de ficar. do que de ficar, você muda completamente os seus valores, como você gasta o seu tempo, as coisas que você valoriza. Com certeza, né? Isso é uma coisa da maturidade. E a gente está numa etapa... Eu já sou grisalho já. Você ainda é jovem com J. Eu sou jovem ainda. Eu tenho eu sou os jovem com X. benefícios ou não de ser mulher. Dá mais trabalho se você quer não ter os brancos, até porque eu acho lindo as mulheres que assumem, mas... Mas quando a gente passa, né, quando a gente tem 20 e poucos anos, não tem jeito. A gente vai ter esse ímpeto que faz parte biologicamente da nossa vida. Mas, à medida que o tempo passa, a gente vai pegando essa maturidade. Mas a gente ainda tem tempo, tem estrada para poder entregar para o mundo. Acho que a gente tem que pensar muito nisso. Né? O que a gente está entregando para as pessoas, para o mundo, para o seu legado mesmo. Né? A gente começa a pensar em legado, né? Eu pensei em legado hoje. Não pensava nisso. E essa coisa da finitude, ela nos dá também a responsabilidade de assim, cara, tudo bem, a gente tem que viver um momento, mas a gente tem que pensar no amanhã. A gente tem que pensar no amanhã do que a gente está aqui e depois, quando a gente não estiver aqui mais também. E o equilíbrio nisso, acho que é o que você está falando. Né? Como que você vive o hoje, aproveita, guarda para viver bem, quanto que é a linha tênue do que cada um decide, quanto cada um quer arriscar. Porque também quantas pessoas têm a condição excelente e acabam a vida sem nada. Exato. Isso é um dilema, não tem jeito. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. E o que eu vejo que funciona para cada um, pelo menos de forma geral, é quando a gente começa a ter mais clareza do que importa pra gente. Sim. Aprender a escolher. Até você tem uma passagem aqui no livro que você fala de quando você começou a definir o seu sonho e o objetivo financeiro. Você passou a colocar o preço nesses sonhos e um prazo para que eles se tornassem realidade. Desde então, todo sonho passou a ser um objetivo. Eu não fico só sonhando, já faço um plano de realizá-lo. Toda essa consciência da finitude e a conexão com o seu propósito faz com que você comece a mapear as coisas. Eu quero chegar aqui desse jeito. Sim, e não precisa ser uma coisa muito exata. Isso que eu falo muito com as pessoas, porque às vezes eu falo, nossa, mas eu a nem coisa do exato deixa a gente muito estressado. Não pode ser exato. Não pode ser exato. Essa cobrança da clareza. E eu falo isso assim. Nada. Eu não, até hoje eu tô buscando, né? Todo mundo tá buscando. E eu tô buscando essa que eu vejo que muda totalmente a vida de uma pessoa. Você ter mais escolhas que vão beneficiar o seu longo prazo. Porque a gente tem uma tendência, isso é biológico, a gente tem uma tendência a não ver valor em coisas que são muito no longo prazo. A gente só valoriza o que traz resultado imediato pra gente. Então isso é uma dificuldade mesmo que a gente tem. Sim. Quando a gente começa a pensar mais no prazo mais longo, a gente está se ajudando pro longo prazo. Exemplo. Quando eu decidi escrever um livro, foi um exemplo desse, porque eu tive que remanejar a minha assinatura. Isso aqui você deixa para o mundo como parte legado. Do seu legado. E é um investimento de tempo, é um investimento... Sim, né? É uma delícia, né? Assim, dá muito trabalho, mas é muito gostoso. Maravilhoso, você sabe, tá indo pro terceiro já? Tô indo pro terceiro. Então pronto, eu quero ir com você, né? Tô nessa pegada também, viu, Rê? Por exemplo, quando eu fui fazer o mestrado, eu sabia que eu não ia conseguir fazer um mestrado numa universidade pública, como a USP, por exemplo, porque eu trabalho muito e não dá. Eu tentei ver isso na época e os mestrados normalmente você faz terça e quarta o dia inteiro. Na época eu não ia conseguir. Eu teria que parar de trabalhar, o que não ia ser possível. Sim. Então eu sabia que eu ia ter que pagar, por exemplo, um mestrado. E eu olhei os mestrados bons que eu queria, todos eram um carro novo, um carro bom. Aí eu falei, cara, eu vou ter que me preparar para isso. Então eu coloquei esse sonho na frente, coloquei esse dinheiro ali e eu investi, eu paguei meu mestrado. Caminhou para
para chegar onde... Se eu tivesse esperado isso acontecer, talvez eu não ia ter conseguido, sabe? Então, eu estou dando um exemplo simples da minha vida, mas eu convido muitas pessoas a pensarem assim mais. Sim, fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você tem feito hoje. Você comentou que o Papai Financeiro hoje é uma empresa. Sim. Você tem capacitado pessoas, você tem o seu livro. Eu vejo você agora, de fato, um produtor de conteúdo. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Legal. Eu tenho feito muito conteúdo dentro da Rico agora. Eu estou na Rico, né, que é uma corretora da XP. Então, eu faço um trabalho lá também de produção de conteúdo. Eu tenho feito muitas palestras e treinamentos, workshops em empresas. Olha que bacana. Porque é aquela história, né? Quando eu trabalhei com escola, que a gente fez na ENEF, muitos projetos em escola, o jovem, né, a criança e o jovem, eles estão institucionalizados na escola, certo? Porque a criança vai para a escola e você tem essa consciência. Então, você coloca um programa numa escola, o aluno vai estar lá regularmente e você consegue implementar. Com o adulto, é um pouco diferente, porque o adulto ele está rodando, ele não tem uma... Onde o adulto está institucionalizado hoje, no contexto de hoje? No mundo, nas empresas. Sim. Então, e por que também eu tô indo muito para as empresas, Rê? Porque, e aí, claro, a ciência está mostrando isso. A PwC estuda isso todos os anos e mostra que quando você está endividado, a sua produtividade cai drasticamente. E aí eu juntei esse conhecimento com o que eu já tinha feito de conhecimento com endividados no mestrado e eu montei um treinamento para levar conhecimento para as pessoas para que elas possam cuidar do dinheiro delas, porque isso, quando elas saem de uma situação, e não é só endividado não, tá? Quando você está perdido, está no dia a dia, ganha, gasta, às vezes a pessoa consegue ficar no 0 a 0 e acha ótimo isso, né? Não estou endividado, mas você também não está conseguindo plantar nada. Então eu tenho feito isso muito nas empresas, porque quando você gera isso dentro do ambiente, cria um ambiente dentro de uma empresa onde as pessoas podem se mostrar vulneráveis e, numa conversa muito bacana, muito leve, trocarem e mostrarem que dá para você a conta bancária dessa pessoa. Isso melhora a relação dela com a família dela. Melhora tudo. Isso né? melhora a empresa está investindo na pessoa e nela mesma. Nela mesma. Melhora a produtividade, melhora o resultado dela. Então, tem feito muito em empresas, desde palestras de 1 hora, 1h30, até workshops de dia inteiro, né? Porque aí você vai só aprofundando. E o legal do livro é que eu coloquei num físico, né? Numa questão física, tem exercícios, compêndio, né? exato. Muito bacana. É uma ferramenta que você tem, por exemplo, aqui, ó. Tem vários testes, né? Pequenos e alguns são maiores. Eu vou mostrar só aqui alguns que são bem legais. Tem aqui o primeiro teste. Plano de caixa das torneiras. Caixas e torneiras. Aqui tem um teste dos avatares financeiros, ó. Que aqui é como se fosse um horóscopo, tá? Mas ele tem uma base de psicologia do dinheiro muito forte. Uma base científica mesmo da psicologia do dinheiro. Para vocês entenderem aqui o formato dos exercícios. Rafinha, dá para dar um zoom aqui? Legal, o Rafinha legal. É maravilhoso. Já deu o zoom. Já deu o zoom. Né? Quando eu falo dá para dar, ele já fez. Já fez. E aqui é isso que eu achei muito bacana, porque não é a teoria, é a prática. É a prática. É preparar a pessoa para sair daqui do teu livro e executando. Consciência. Primeiro é consciência, porque ela vai entender, vai responder isso daqui. É bem simples, mas vai pensar. Ela vai convidar a pessoa a pensar. Vai responder, vai somar os pontos e vai descobrir o avatar financeiro dela. Águia, gato, cachorro, ovelha, urso ou coruja. São nomes fofos, de bichinhos fofos, mas tem muito autoconhecimento aqui. Cada um tem a sua Fala a parte aqui. boa, mas tem uma parte aqui para a pessoa se enxergar. Porque o autoconhecimento, ele só funciona realmente quando você vê também a sombra, né? Claro, a parte uma das mais importantes. Mais importante, né? Então a pessoa vai entender o que agrada a ela e o que não desagrada, vai escrever aqui que características que ela quer manter e até reforçar, ampliar, que são positivas, e características que ela não gostou de enxergar. É tão difícil se enxergar, né? Mas enfim, é muito importante. Exato, aqui tá para ela se enxergar e dizer o que ela vai começar a querer mudar. Então ela continua. Aí aqui é o primeiro, né? E ela vai continuando, vai lendo. Tem muita coisa legal aqui de histórias, eu trago histórias reais. As frases são muito legais também, toda a diagramação que ajuda, né? Ficou lindo, né? Ficou lindo. A editora, gente, a sua editora também. Ficou lindo mesmo. Maravilhosa. E aí tem caixas e torneiras, que aí
É uma metodologia muito simples, mas muito eficiente. Já trabalhei com mais de 10 mil pessoas que dividem o seu dinheiro. Você tem uma organização mais do que a planilha. Eu tenho planilha, eu até, né, mando para as pessoas planilha, mas se você não... As pessoas têm essa visão, né, de que é uma planilha que vai resolver, né? Quase o fluxo de caixa pessoal. A planilha ajuda, mas é uma ferramenta. É uma ferramenta, você tem que ter todo o resto para poder... A pessoa quer a ferramenta sem saber onde tem que consertar. O que precisa fazer, me arruma E quais são os objetivos de cada um? martelo aqui. Eu nem sei que prego que tá solto, como é que você vai querer um martelo primeiro? De repente você precisa de uma chave de fenda. Exatamente. Às vezes... Muito bom. Então é isso. Tem vários aqui, tem outros exercícios e algumas histórias. No final ela sai com um planinho aqui, né? Um planinho bem simples para ela executar. E aí eu falo que esse livro, a pessoa em 3 semanas ela já tem uma luz aí para a vida financeira dela e depois ela vai executar durante pelo menos 1 ano. Fantástico, fantástico. Parabéns pelo livro. A gente está chegando no final aqui. Olha, eu já quero que você volte, vai ficar o convite, porque eu quero falar de toda essa parte de saúde mental. Você tem uma parte muito legal aqui, até que eu separei em relação a como que a pessoa extravasa os vícios, as coisas que ela faz por o ego, e isso impacta no financeiro, enfim. Sim. Mas antes da gente fechar, que a gente tem um ritualzinho aqui de fechamento, eu queria que você falasse da chave. Tá. E eu queria... Esse aqui é para mim? É para você, claro. A chave é um amuleto, né? Um amuleto, eu gosto muito de símbolos, né? De simbologia. Acredito muito no poder dos símbolos. Tem o laranja, que eu já vi que aqui é parte da sua cor. Tem o azul, que eu amo, então já me identifiquei. O laranja da criatividade, né? Da energia. Uma cor quente. E acho que o azul, né? Quando a gente olha para cima, a gente vê o azul, né? O azul é a cor mais... Né? O infinito. A terra é azul, né? É lindo. Mas olha, Rê, aqui é o seguinte. É um amuleto, porque nossa relação com o dinheiro, ela precisa começar no coração. Posso pôr? Por favor. Ele está energizado já para você. Olha, muito obrigada. É mais do que ter. É como a gente usa o que a gente tem. É uma energia. Que lindo. Você tem 24 horas no dia. Como é que você vai usar as suas 24 horas? Você tem X reais de renda. Como é que você vai usar esses X reais? Você escolhe todos os dias como você vai usar. Você toma decisão todo dia para que lado você vai. Se a gente melhora as decisões, a gente entende que o processo de decisão começa nas emoções, começa na inteligência emocional, que a gente aprende todo dia se a gente quiser. Eu trago isso aqui também. A gente aumenta a qualidade das decisões. Consequentemente, a gente aumenta o melhor uso do que a gente tem de recursos. Né? A comida é um recurso. A gente pode escolher comer de uma maneira ou de outra. Perfeito. Então, tudo está na nossa decisão, na maneira que a gente usa isso. Eu convido as pessoas a olharem para si primeiro, olhar para dentro, para o coração, para ressignificarem, virarem a chave delas na relação com o dinheiro, para que isso seja, para que o dinheiro seja uma ferramenta de transformação positiva e não seja um peso, não seja uma coisa negativa que a pessoa vive preocupada, que ela não dorme, que ela fica... Então está tudo dentro dessa maneira como a gente usa o dinheiro. Então essa é a essência do meu trabalho hoje, né, e do livro. Fantástico. Obrigada. Eu espero que o livro seja para mim também, porque eu já quero... Você também, já tenho um aí. Você me dedica a esse, e depois eu vou dar esse aqui de presente para alguém, que é isso. Olha, eu adoro fazer essa corrente do bem. Que legal. Fico muito feliz. Muito bom. Eu queria fazer um brinde com você para te agradecer por estar aqui, por me prestigiar. Você tá, não, vamos colocar mais. Me ajuda aqui, que vocês têm mais prática. Vamos lá. Vocês viram que eu sou malandra, né? Como eu ia me atrapalhar inteira. Não, e eu já sei que eu peguei errado na garrafa, tá? Eu fiz errado, assim, né? Que faz, né? Não, mas é que tem o microfone, então entendeu? Eu rezei para não derrubar aqui também. Mas olha... Muito bom, muito bom. Muito bacana estar aqui. Gente, eu amei o papo com você. Eu queria falar tantas outras ficou coisas. Um monte de coisa para trás. Você vai ter que voltar, porque a minha fichinha aqui a gente não cobriu nem metade. Cobriu, né? Não. Foi contando história. Não, mas foi fantástico, adorei. Tem muita coisa legal. Foi muito bom, porque você fez um fio condutor. Na verdade, boa parte das perguntas que eu ia te fazer, a gente já foi entrando nesse bate-papo. Então, acho que a gente conseguiu cobrir uma boa parte. Mas é que você tem muito conteúdo, você abriu tem um coisas espaço, que ainda dá pra engraçado explorar. Isso, eu não estava planejando falar assim. Você abriu um espaço, na hora que você perguntou ali, que foi vindo e você foi
né? E foi legal porque realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso. E quero dizer assim, eu contei aqui a minha vida, né, minha trajetória, uma parte dela, né? Mas todo mundo, quem está nos assistindo aqui, né? Todo mundo tem... foi o que você falou, né? A gente olha para trás, tudo se conecta. E tudo e quando conversa. A gente escreve um livro, a gente fica com a consciência de que todo mundo daria um livro. Porque às vezes tem gente que fala, não, mas a minha história não tem nada de especial. Tem. Opa. Todas as histórias. Todas as histórias. O ponto é, quando a gente começa a descobrir o que você pode entregar do seu melhor, né? Do seu melhor para que você reverbere isso, porque você leva para outras pessoas e a outra pessoa se motiva com você e isso só amplia. Eu tava falando mágico, com você, né? Isso é mágico. Você mágico. fica querendo fazer mais, você se alimenta dessa energia. Nossa, demais. A gente estava assistindo ontem, eu e Isabela, começamos a assistir uma série chamada Ted Lasso. Que é maravilhoso. Eu assisti, anota aí pra mim, Ted Lasso. Ted Lasso. Não vou dar spoiler aqui, resumindo assim, é um técnico de futebol americano nos Estados Unidos, que ele ganha um campeonato pequeno lá, só que ele é um cara muito amado pelos jogadores. E aí ele é contratado por um time de futebol mesmo, né? Futebol na Inglaterra, um time pequeno que está decadente. Ele não entende nada de futebol, ele só entende futebol americano. Só que o ponto principal é que ele é brilhante porque ele entende de pessoas. Perfeito. Ele entende como ele consegue desenvolver pessoas, desenvolver a energia entre as pessoas. Um time nunca vai funcionar se tiver pessoas desalinhadas ali dentro, né? Total. E às vezes se tiver um desalinhado, a coisa já não funciona. Total. E com o dinheiro... Por que eu tô falando disso? Porque a nossa vida financeira, você tá, né, em família, você tá em casa... Ela é compartilhada, né? Você precisa combinar o jogo. Sabe? Não adianta uma pessoa falar, eu cuido disso daqui, eu que tomo decisões. Não, as decisões têm que ser de todos. Você não vai ter alguém sempre oprimindo alguém e essa conta chega, sabe? Então tem que ser, eu convido as pessoas a falarem de dinheiro em casa de forma natural, de forma aberta, mostrando a vulnerabilidade. Nós é um paradigma falar de dinheiro. O que eu mais vi de pessoas endividadas no meu trabalho de mestrado foi pessoas envergonhadas e que não mostravam a realidade dentro de casa. Nossa. Não falavam para a esposa, para o marido, qual que era o tamanho da dívida. Eu imagino, porque eu tive uma história que me marcou muito de um diretor que saiu da empresa e ele continuou indo todos os dias de terno e gravata para um café, voltou para casa no horário que ele sempre voltava, porque ele não tinha coragem de dizer para a mulher que ele tinha sido desligado. Uau. Olha isso, você não tem intimidade com a pessoa que compartilha a vida com você. No momento de dor, de insegurança, você não consegue chegar em casa e dividir isso e combinar algo que seja saudável para os dois e até ser ajudado. Porque às vezes você também precisa de um apoio da sua esposa ali, que de repente poderia te dar um acolhimento e você se preparar para voltar para o mercado. Ele se cobra, a pessoa se cobra tanto que ela não consegue nem se abrir. Se isola, não é? Tem medo de mostrar vulnerabilidade. Né? Quero fazer um brinde. Vamos. Faça lindo, olha. Agradecer. Os detalhes que você falou. O nome da Renata, né? Que lindo, gente. Agradecer por você ter vindo. Para mim é muito especial. Eu tô começando esse projeto. Então, cada convidado que vem, eu fico muito feliz, agradeço. Amei tudo que a gente conversou aqui. Já ficou o convite para a próxima. Opa. E esse parceiro aqui nosso é a Lídio Carraro. Eles são super especiais. Eles estão na 5ª geração. É uma empresa familiar. Então, assim, a gente já percebeu aquela coisa que eu gosto muito, do carinho, da paixão, que tem muito a ver. E a gente vai tomar aqui o Dádivas. Na verdade, nós já estamos tomando, né? Espero que você tenha gostado. Você viu que o podcast inteiro ficou o meu lá embaixo, porque eu adorei o negócio. E a gente tem feito aqui um convite para que a gente vá conhecer lá a vinícola. Então, muito em breve... A gente vai combinar uma turminha pra gente ir lá conhecer a vinícola, que vai ser bem especial. Que legal. Quem sabe a entrevista não vai ser lá, a próxima. E aí deixa uma mensagem final pra galera e depois me ajuda com curte, comenta, compartilha, comentário e tudo mais. Galera, muita gente tem medo de lidar com essa vida financeira, lidar com finanças, de aprender a lidar com o dinheiro mesmo. Porque acha que não é pra ela, acha que é uma coisa difícil, que tem que entender de investimentos, que tem que entender de bolsa de valores. A gente ficou aqui... um tempão falando, eu não mencionei um investimento. Por quê? Porque investir é muito fácil, é muito simples. Eu trago aqui no livro, inclusive,
o beabá, o princípio. Só que para você começar, você tem que entender a parte anterior a isso. Como você tem uma relação mais saudável com o seu dinheiro, como você direciona o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. Então, esse convite que eu faço é que é para você esse conteúdo. É mais fácil do que você pensa, é para todo mundo. E se você está aí assistindo e ainda está em dúvida, eu te convido a me seguir no Instagram, no Papai Financeiro, que é minha rede social. Lá você tem link para acessar o livro, tem um monte de conteúdo que eu compartilho também. Tem no LinkedIn também, Papai Financeiro. E mais o que, Rê, que eu tenho que falar? Curte, comenta, compartilha, porque você tem muito conteúdo aqui nesse episódio pra gente disseminar. Tem muito conteúdo aqui, então compartilhe com a família, leve para a mesa de jantar esse assunto, porque, olha, nesses anos todos, nunca ninguém voltou para mim e falou que a vida financeira piorou, tá? Só melhora. Melhor resultado. Só melhora, tá? Já vamos colocar, Rafinha, coloca o QR Code também do livro aqui para eles adquirirem, legal. ó. Chique. Fantástico. Tem o livro com dedicatória no meu link do Instagram. Com a chavinha também, com o amuleto, né? Se você quiser. Chavinha é demais. Tem também. Se você quiser comprar na Amazon, tá em todas as livrarias. Então, dê um passo para suas emoções financeiras, porque nossas decisões são emocionais. Tem um estudo do Jared Altman, professor de Harvard, que mostra que até 95% das nossas decisões de compra são de origem emocional e inconscientes. Então, se a gente não domina isso, a gente não vai poder culpar o marketing, né? Não dá pra culpar, não, a culpa vai ser levado. Eu tô acima do peso, a culpa é das redes de história, fast food. Tá com vontade de comprar alguma coisa? Pensa um pouquinho. Vai pra casa. Se você realmente quiser, amanhã você compra. Isso, amadurece a ideia. É isso aí. Obrigada, adorei, de verdade, achei muito bom. Galera, até a próxima.